Olá, pessoal. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a composição das aves. A gente já falou de algumas carnes de caça, então hoje a gente vai se deter a frango e a peru, tá? É importante que a gente entenda e conheça os cortes desses animais. Então, nessa região aqui, né, nesse exemplo aqui, a gente tem um desenho de uma ave, onde a gente, no número 1, a gente conhece a cabeça, que normalmente ela é usada para fazer caldos, enfim, a gente não come, né? Assim como o pescoço da ave. Nessa parte aqui que a gente chama de 11 é o dorso, e tudo isso muitas das vezes vai ser usado para fazer o caldo, tá? Na asa da ave, a gente tem uma divisão. A gente tem a parte superior, que é a coxinha da asa, ou a drumete da asa, e aí a gente tem o meio da asa, que é a parte mais fininha da asa, tá? Normalmente a gente chama de asa essa parte aqui do 3 e de drumete o 2. Na parte anterior, a gente tem o peito, ele todo, que é o número 5. Aí a gente tem o filé de peito, que é o 6, e o filezinho ou sassami, que é o 7, que já é uma porção menor ainda do peito. No 12 a gente tem a sambiquira, e na parte inferior a gente tem a coxa no 9 e a sobrecoxa no 8, falando que a gente tem a perna, né? Muitas das vezes a gente compra coxa e sobrecoxa junto, e a gente tem o pé da ave, que também é uma porção muitas das vezes utilizada para fazer caldo, tá? Então eu gostaria que vocês parassem um tempinho agora para tentar identificar quais são, né, fazendo uma comparação com o desenho, nesse corte aqui real, o que é cada número, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem aí paralisassem o vídeo agora, nesse momento, e vocês tentassem identificar quais são as partes numéricas aqui do frango, tá bom? Bom, então agora aqui a gente tem o gabarito, né? Lembrando que a tulipa, né, esse meio da asa também é conhecido como tulipa ou tulipinha, tá? Então a gente tem aqui, né, o meio da asa, que é a tulipinha, e todas as outras partes, ainda mostrando aqui na parte inferior do desenho algumas vísceras, né? O coração, o fígado, a moela. Aí aqui a gente tem separado os pés e a sambiqueira. Bom, já no peru a gente já tem algumas divisões um pouco diferentes, tá? Então a gente também vai ter cabeça e pescoço, e aí a gente também vai ter o dorso dele, que nesse desenho aqui a gente não consegue enxergar direito nessa foto não dá para ver, porque a asa do peru ela é maior, então o dorso fica atrás da asa, tá? Então a gente tem aqui a asa, que também é dividida em coxa da asa, como drumete, e a asa ou ponta da asa. A gente tem o peito do peru, que também tem uma parte menor, né? Que a gente pode chamar de filé de peito, enfim. E aí a gente tem a coxa do peru. A sobrecoxa, ela é numa localização um pouco diferente da do frango, tá? Mas ela também existe. E aí aqui no desenho, né, nos cortes verdadeiros, a gente consegue ver aqui o dorso, o peito com osso, o peito sem osso, o filé de peito. E aí a gente consegue ver aqui a coxa com a sobrecoxa, aqui a perna toda e aqui a asa toda. E aqui a asa destrinchada. Coxa da asa, meio da asa e ponto da asa. Então aqui eu fiz a tradução para ficar mais fácil para vocês, né, do peru. Então a gente tem dorso, coxa, sobrecoxa, asa, ponta da asa, meio de asa e a drumete, filezinho ou sassami, o peito sem osso e o peito com osso. Habitualmente, aqui no Brasil, a gente come mais peito de peru e coxa de peru, né? A gente não tem hábito de comer a asa do peru, a gente tem hábito de comer a asa do frango, mas do peru não. Bom, pensando em composição nutricional, então a gente vai entender aqui
como é que funciona? Bom, o peito de frango, e aí eu tô falando do peito todo, eu não tô falando do filezinho, eu tô falando do peito grande com pele. Olhando uma proporção, ele tem mais ou menos a mesma proporção de gordura e proteína, tá? Quando a gente vai olhar a composição, o aminograma dele, a gente continua identificando, como a gente viu nas carnes vermelhas e nas carnes suínas, que o ácido glutâmico é o aminoácido predominante. E quando a gente vai olhar a composição de gordura, a gente também consegue ver que existe uma predominância de insaturada, um colesterol em 64 e ainda assim ácido graxo prioritário, o 18,1, que é o ácido oleico. Lembrando que sempre esses valores são em 100 gramas de produto. E lembrando que isso é em carne crua, eu não estou adicionando absolutamente nenhum preparo aqui com relação, eu não estou adicionando nenhuma gordura, nada com relação ao método de preparo. A gente está entendendo e aprendendo e conhecendo a composição do alimento in natura, ok? Já quando a gente olha a coxa, a gente também continua com a mesma proporção, também continua sendo o ácido graxo prioritário, o ácido graxo não, desculpem, o aminoácido prioritário, o glutâmico, numa quantidade menor do que do peito. E aí a gente também já começa a ver, por exemplo, que a coxa vai ter mais colesterol do que o peito de frango, mas ainda mantendo as suas proporções e com o mesmo ácido graxo prioritário. Quando a gente avalia coxa e sobrecoxa junto, essa proporção de gordura e proteína altera bastante, né? A gente vê que a gente tem bem mais gordura do que proteína. Ainda assim, ácido glutâmico sendo o aminoácido preferencial e a quantidade de colesterol não muda tanto do que da coxa sozinha. Olhando a asa, a gente vê sim, vê mesmo que a asa ela vai ter uma proporção bem maior de gordura do que de proteína, apesar da asa ser pequena, né? Ela não tem grandes tecidos dentro dela. Então, o que você come é muito mais pele do que a carne propriamente dita. Então, obviamente, ela vai ter mais gordura. Ainda assim, a gente tem uma prioridade de ácido glutâmico nela, o colesterol um pouco menor, e ainda assim ácido graxo oleico como ácido graxo prioritário. Então a gente observa que as partes do frango, considerando não os miúdos, mas as partes do frango, elas têm proporções muito próximas com relação à composição nutricional. Já olhando para o peito de peru, a gente vai observar que o peito de peru, ele possui uma proporção de gordura e proteína diferente da carne do frango. A proporção de gordura e proteína, ela tem em proporção menos gordura e mais proteína na carne de peru. Ainda assim, ácido glutâmico como aminoácido prioritário. E o que a gente está falando aqui, pessoal, é o peito de peru de verdade, tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente ver a diferença. Tá? E de composição de gordura saturada, e mono e poliinsaturado tem parecido, e o colesterol um pouco menos. Mas se a gente comparar o peito de peru com o peito de frango, a quantidade de colesterol é muito próxima, entretanto, a quantidade de gordura saturada ela é menor, tá? Agora, é óbvio que eu não estou falando desse peito de frango. Isso aqui é um embutido, e olha que interessante qual é a lista de ingredientes. Carne de peito de peru e salmoura, sendo que é sal, proteína isolada de soja, açúcar, estabilizante polifosfato de sódio, espessante carragena, antioxidante eritorbato de sódio e conservador nitrito de sódio. Ou seja, tem carne de peru? Tem, mas tem um monte de outras coisas. E o que chama atenção, por exemplo, é a quantidade de carboidrato. Se eu olho a quantidade de carboidrato no peito de peru, é 0. Aqui eu tenho 3,8 gramas de carboidrato. Ou seja, isso aqui não é só peito de peru. Quando a gente está falando em peito de peru, a gente está falando da carne e não do embutido. E para assustar mais ainda a gente, essa aqui é uma outra marca, que olha que interessante. A carne é sobrecoxa de peru, não é peito de peru, mas está escrito na embalagem peito de peru. Então, o que a gente tem aqui no produto? Sobrecoxa de peru, lembrando que a sobrecoxa do frango, a gente vai ver aqui na composição do peru, ver se isso acompanha, mas teria mais gordura, mas vamos ver se isso vai ser igual. Então, a gente tem aqui, ó, sobrecoxa de peru, água, proteína de soja, sal hipossódico, açúcar, cebola, pimenta do reino, orégano, louro, pimenta calabresa, espessante carragena, estabilizante
tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e hexametafosfato de sódio, aromatizante, aroma natural de fumaça e aromas naturais, antioxidante, isoascorbato de sódio, conservador, nitrito de sódio, dá até canseira, corante, carmim de cochonila, ou seja, uma bosta, né? Enfim, e se a gente for olhar aqui a composição, ó, também tem uma quantidade de carboidrato que o peito de peru sozinho não tem. E tem fibra alimentar, porque eles botam um espessante, né? Então acaba tendo uma quantidade de fibra. Então, definitivamente, isto não é peito de peru. Esse aqui principalmente não é porque a carne é sobrecoxa, não é nem do peito, né? É uma carne da sobrecoxa. Bom, conhecendo aqui então um pouco a coxa, a gente observa que tem realmente uma diferença, né, com relação à gordura, mas ela é pequena, tá? Ela tem uma diferença um pouco da gordura, mas ela é pequena. Normalmente a gente consome do peru mais a coxa, né? Nos Estados Unidos é um prato muito conhecido chamado turkey leg, né? Que inclusive nos parques de diversão eles vendem essa turkey leg de forma muito convencional, assim, é muito comum. É quase uma tradição você ir num parque de diversão dos Estados Unidos e comer uma turkey leg. Tá? A gente observa aqui que também o ácido glutâmico é o prioritário e ela vai ter um pouco mais de colesterol, obviamente, do que o peito, mas não chega a tanto colesterol quanto a do frango. Então, ela tem menos colesterol que a do frango. Bom, olhando os miúdos, obviamente, a gente não tem hábito de consumir miúdos de peru, a gente tem o hábito bem forte de comer miúdos de frango. Então, aqui a gente está vendo a composição de um coração de frango, onde ele tem proporcionalmente 55% de gordura e 43% de proteína. Ainda tem o ácido glutâmico como aminoácido prioritário. E o que é assustador, se é que a gente pode dizer assim, a quantidade de colesterol que existe nesse coração, né? Estou falando em 100 miligramas de coração, eu estou falando em 136 miligramas de colesterol. Pensando em medida caseira, 100 miligramas de coração são 100 gramas de coração são 5, 6, 10 corações, 10 a 15 unidades de coração, tá? É óbvio que num churrasco, por exemplo, é provável que a gente consuma isso e muito mais. Aqui no Brasil, o coração, ele não é visto como uma víscera. O coração de galinha, ele não é visto como uma víscera, né? Então ele não é visto como uma carne renegada, por exemplo. O preço do quilo dele é um preço alto. Mas eu estive no Peru esse ano e eu fiquei impressionada como o coração lá é realmente renegado e assim, o preço era um preço muito, muito, muito barato do quilo do coração. Então, a gente precisa entender, né, para colocar isso, por exemplo, numa alimentação de alguém, a gente precisa entender primeiro se esse colesterol desse indivíduo está ok para a gente poder prescrever esse miúdo e entender também a questão financeira, porque não é barato você se alimentar, por exemplo, de um coração como uma refeição, como sua fonte de proteína numa refeição, por exemplo, tá? O fígado de galinha, ele, apesar de ter uma concentração menor de gordura do que do coração, em proporção, né? Ele obviamente tem bastante proteína, mas obviamente que ele vai ter um colesterol muito alto. Então, em 100 gramas de fígado de frango, a gente tem 345 miligramas de colesterol, é acima do que a gente tem de recomendação diária, que são menos de 300 miligramas de colesterol. Ainda assim, possui o ácido glutâmico como o aminoácido prioritário, e ele é muito utilizado para fazer patês, por exemplo, e para você comer ele mesmo puro. Minha sogra adora, minha avó fazia um patê de fígado de frango, que era muito tradicional na minha família. Então, você tem esse... É diferente do fígado de boi. O fígado de boi a gente come em filé, tá? O fígado de frango ele é menor, então você acaba fazendo patê ou comendo ele refogado. E a moela, né? A moela é uma víscera que tem uma proporção de proteína e gordura absurdamente proteica, né? 80% de proteína e 20% de gordura. Mas entendam que isso é uma proporção, tá? Em 100 gramas eu tenho ali 17,7 gramas de proteína no peso. Ela tem muita estrutura cartilaginosa, a gordura é bem pequena, mas ainda assim tem uma quantidade alta de colesterol, 240 miligramas de colesterol. E pela primeira vez o site não me deu o aminograma da moela, tá? Então não consigo dizer para vocês qual é
o aminoácido prioritário, mas imagino que também seja ácido glutâmico. E aí eu gostaria que a gente agora parasse um pouquinho para tentar sumarizar essas informações, porque eu sei que são muitas informações, então é importante que a gente sumarize elas naquela tabela que a gente já está acostumado a fazer, ok? Pessoal, muito obrigada e até a próxima.